Mais uma entrevista agora aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala sobre junho, que é um mês dedicado ao combate à anemia e à leucemia. Mas em instantes a gente vai falar sobre o junho laranja. Lembrando, né, você que está em casa, todo mês a gente tem um mês dedicado a alguma campanha. Você se lembra, você que está em casa, já ouviu muito falar no Novembro Azul, por exemplo, né? Agora a gente tem o Junho Laranja, que o objetivo é a conscientização da população para o diagnóstico precoce de anemia e também leucemia, a fim de evitar doenças graves ou doenças mais graves, né? Já já a gente vai falar com o médico Pedro Che, ele é hematologista e vai contar um pouquinho para a gente justamente sobre essas questões, né, do Junho Laranja. Agora sim, então. Bom dia, doutor Pedro, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia. Bom dia, doutor. Eu falava agora há pouco na nossa abertura, né, que nós temos, por exemplo, o Novembro Azul, né, outros meses também elencados a conscientização. Eu gostaria que o senhor falasse o quanto é essencial a gente pensar sobre o combate à anemia e à leucemia agora em junho. Ok. A anemia é um quadro em que os pacientes têm a hemoglobina baixa, suas hemácias, seus eritrócitos, chame como quiser, né? A hemoglobina está dentro dos eritrócitos e ela está baixa. A anemia tem uma série de causas, então nós estamos aí no mês de anemia e de leucemia, né? E a leucemia é uma doença cancerígena, né, originada na medula óssea, né, que acomete nossos leucócitos, que são nossas células brancas. Agora, doutor, hoje, quais são os números, né, da doença de anemia e leucemia aqui no país? É importante a gente trabalhar com números, né? As pessoas acabam se impactando com os números. Hoje, como o Brasil está com relação a essas doenças? Ok? A leucemia, nós temos uma incidência parecida com a do mundo, ela é uma doença cancerígena, ela não é diferente do mundo, né? Nós temos a leucemia mais comum que nós temos, é a leucemia linfóide crônica, ela é uma doença bastante prevalente, principalmente na população mais idosa, é um dos quadros de leucemia mais prevalentes no mercado, ela é bastante diferente das leucemias agudas, que são aquelas leucemias que a gente costuma encontrar em que os pacientes são submetidos à quimioterapia, cai cabelo, né, que é aquela tradicional leucemia que a gente conhece, que as pessoas têm a noção de que é uma doença grave, etc. Então, a mais comum, na verdade, que é a LLC, a leucemia linfóide crônica, ela é a mais prevalente e ela tem um curso um pouco mais benigno do que as leucemias agudas, né? Então, quando a gente fala em frequência, né, nós temos que primeiro lembrar da leucemia linfóide crônica, diferente da leucemia aguda. Agora, doutora, a gente está falando sobre essa questão de leucemia, anemia. Talvez seja curiosidade de muita gente em casa que não conhece efetivamente sobre o tema. Anemia pode virar uma leucemia? Existe essa correlação? E se sim, por quê? Como evitar? Tá. Não existe essa correlação. A anemia é um quadro, ela tem causas deficitárias, por deficiência de ferro, por deficiência de B12, por deficiência de ácido fólico. Nós temos as anemias hereditárias, que faz o conjunto de hemoglobinopatias, como talassemia, anemia falciforme, e elas não viram uma leucemia. Muitos pacientes perguntam sobre isso, não, essas anemias não viram uma leucemia. O que pode acontecer, na verdade, é um quadro de leucemia abrir com um quadro de anemia, ou seja, o paciente já tem uma leucemia e a primeira manifestação que ele percebe
com fraqueza, cansaço, e aí faz o hemograma e está com anemia, né? A anemia seria um sintoma inicial ali que está despertando, né, chamando a atenção para um quadro de abertura de leucemia, mas não, as anemias não viram leucemias. Só respondendo a sua pergunta em relação às leucemias, então a leucemia mais comum, mais prevalente, é a LLC, leucemia linfóide crônica, e as outras, 15 a 20% dessas leucemias ainda representam a leucemia mieloide crônica, também um quadro crônico, né? É um pouco mais agressiva, mas ainda um quadro crônico. Agora, doutor, o que causa a leucemia e, o senhor já falou dos tipos e afins, tem como se prevenir a leucemia ou é algo que ainda é difícil? Bom, as causas das leucemias, assim como os cânceres, nós temos, sim, algumas causas conhecidas e correlacionadas, que a gente chama, né? Uma boa parte delas sem causa, entre aspas, né? Nós temos, sim, algumas doenças que podem desencadear leucemias. Pacientes que receberam quimioterapias prévias por outros motivos, por outro câncer, por outro tumor sólido, né? Eles têm chance aumentada de ter leucemia. Pacientes que têm alterações genéticas, como síndrome de Down, elas também têm uma chance aumentada de ter leucemias. E nós sabemos que algumas condições genéticas, né, mutações genéticas, nos predispõem a ter leucemia. Não quer dizer que nós vamos ter. Então, algumas dessas causas, sim, são correlacionadas, conhecidas como um aumento de chance nessa população. Mas nós não temos uma causa por que eu não tratei anemia e tenho uma leucemia, não é exatamente essa situação. Agora, doutor, essa questão tanto da anemia quanto da leucemia, é preciso olhar para um grupo de pessoas, digo, com uma determinada idade, ou, por exemplo, tanto a criança quanto adolescente, o adulto, o idoso, eles podem ser acometidos tanto da leucemia quanto da anemia, se há um grupo que tem um fator de risco mais predominante. Ok. Nós temos diferentes faixas etárias, né, de acordo com o tipo de leucemia. Como eu disse, a LLC, leucemia linfóide crônica, acontece mais numa população adulta, de idade mais avançada. A LMC começa na sua quarta, quinta década de vida, a incidência, muito embora possa acontecer antes, né, o seu pico de incidência está mais tardio. A leucemia mieloide aguda por toda a faixa adulta, né, e nós temos a leucemia linfóide aguda, típica de crianças, que acomete realmente crianças, e nós temos uma outra fase de leucemia linfóide aguda que acomete adultos. Então, essas são as faixas etárias que a gente costuma ver um aumento de casos, né, nessas faixas etárias. Agora, doutor, estamos falando do Junho Laranja, que é esse mês em que as pessoas escutam mais sobre o tema, mas as pessoas ainda não têm uma informação, não digo correta, mas uma informação eficaz com relação tanto à leucemia quanto à anemia. É preciso ainda levar melhor informação para essa população? Com certeza, acho que é importante que as pessoas saibam que, nos casos de leucemia, muitas vezes, o início nem sempre é abrupto, o início muitas vezes é insidioso, ele começa a ter sintomas, ele começa a ter um aumento da sua contagem de leucócitos, e muitas vezes esses diagnósticos passam desapercebidos. Por exemplo, numa leucemia mieloide crônica, nós começamos a ter um aumento da contagem das nossas células brancas, que são os leucócitos, né, com o que a gente chama de desvio esquerda, que são o aparecimento de formas mais jovens desses leucócitos, e as pessoas interpretam isso como um quadro infeccioso, né? E elas acabam tratando eventualmente alguma suspeita infecciosa, um quadro infeccioso, e acabam perdendo, né, esse diagnóstico de leucemia mieloide crônica, né, imaginando que é um quadro infeccioso e retardando esse diagnóstico, né?
Para esse diagnóstico, é importante, consulte, por favor, um hematologista, né? E, mediante essa alteração laboratorial, né, que seja colhido o mielograma. Né? O mielograma é um exame de medula óssea, né, em que a gente colhe o líquido que está no meio do osso, assim como se faz uma punção de sangue, em que você fura a pele e fura o vaso e aspira esse sangue. Neste caso, nós furamos a pele, furamos o osso e aspiramos esse sangue do meio do osso ou medula óssea. Com isso, com uma anestesia local. O exame de mielograma vai nos trazer esse diagnóstico e nós temos outros exames auxiliares, que é a imunofenotipagem, né, que vê essas superfícies, os marcadores dessa célula para saber o tipo de leucemia. Nós temos o cariótipo que nós fazemos, que é aquele para ver se nós somos 46XX normal para uma mulher ou 46XY para um homem. Doutor, só um minuto, por favor. Você que estava acompanhando a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico Regional aqui do estado de São Paulo, acompanha a partir de agora com a gente o Jornal da Rede Alesp. A gente fala agora sobre o Junho Laranja com o Dr. Pedro Che, hematologista, ele falando um pouco para a gente sobre o combate à anemia e à leucemia. Doutor, pode continuar a sua explicação, por favor. Claro. Então, no exame de medula óssea, nós temos esses outros exames que são pedidos juntos, como a imunofenotipagem, o cariótipo, a biópsia de medula óssea, que vai nos auxiliar nesse diagnóstico e tentar fechar esse diagnóstico para os pacientes. Perfeito. Nós estamos falando em diagnóstico, né? O senhor falou sobre os exames e afins. A minha questão é, há uma camada da população que é muito mais favorecida, consegue fazer esses exames, tem acesso a clínicas e afins, para até fazer um tipo de prevenção. Como, então, equacionar essa questão de que toda a população possa se prevenir, ou a grande parte dela possa se prevenir, principalmente as pessoas mais vulneráveis? Ok. Na verdade, muitas vezes nós temos essa noção de que existe uma diferenciação financeira, mas atualmente, apesar de tudo, nós temos um acesso bastante favorável, mesmo as pessoas que não têm plano de saúde e têm o SUS, nós temos um acesso bastante favorável para essas doenças mais graves. Talvez para o quadro de anemia essa consulta demore mais para acontecer e etc. Mas para os casos de leucemia, esse acesso ainda é bastante favorável e os pacientes têm acesso, sim, até pela urgência do quadro, no caso de uma leucemia aguda, conseguem fazer esses exames diagnósticos, né, e conseguem sim acesso à terapia. Perfeito, doutor Pedro. Muito obrigada, viu, pela contribuição do senhor hoje aqui à Rede Alesp. Bom trabalho por aí. Obrigado.